Mas o que acontece com o tanino agora? O tanino tem um alto potencial de ligação com proteínas. Uma molécula de tanino pode se ligar, se correlacionar com até 12 moléculas de proteínas ou até 12 sítios de ligação de proteínas. Então, digamos que uma proteína tenha mais de um sítio de ligação, esse tanino, então, ele vai se fixar muito na proteína. E aí eu tenho certeza que vocês já estão sacando um pouquinho do que é um bom corante e o que não é, pensando lá nas fibras vegetais que eu falei no início. Então, elas têm uma concentração baixa de proteína. O que eu preciso fazer com essa fibra para que ela absorva mais cor? Ou eu aumento a quantidade de proteína nessa fibra, ou eu potencializo as poucas proteínas que ela tem. E aí a gente entra nas técnicas de mordentes, pré-mordentes, que são as técnicas para que a cor se fixe no tecido, certo? Bom, então agora que a gente chegou nesse ponto crucial do que é um tingimento duradouro, sólido, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo em como a gente atinge essa potencialidade. Então, pegando ali a minha camiseta de algodão, tecido difícil de guardar cor, né? E vamos pensar nessas duas maneiras que eu citei de potencializar. Uma seria aumentando a proteína na fibra. E aí a gente tem técnicas de mordentagem que usam leites vegetais ou mesmo proteína animal, leites de origem animal, ou mesmo resíduo, por exemplo, o soro do leite é um resíduo do fabrico de queijo. O soro do leite ele ainda tem proteínas, então ele poderia ser usado como uma maneira de mergulhar o tecido ali para conseguir fixar essa proteína no tecido. Ou leites vegetais, são técnicas que você deixa de molho, enfim, não vou entrar a fundo nas técnicas, mas são técnicas que visam aumentar a quantidade de proteína na fibra, tá? A durabilidade disso, enfim, também é outro assunto. Eu não gosto muito da ideia dos leites vegetais, porque além de ser uma matéria-prima cara, né, mesmo que seja de soja, enfim, são matéria-prima que também são fontes de alimento. E eu tenho por regra não usar fontes de alimento no tingimento. Eu prefiro usar descartes ou partes da planta que não tem outros usos, outras finalidades alimentícias em geral, tá? Mas então seria muito caro fazer essa técnica de mordentagem e também tem essa questão alimentícia. Então a ideia, eu acho que o tingimento natural, pensando em sustentabilidade, é o reaproveitamento mesmo, ou cultivos de plantas que tenham finalidades diferentes, né? E que uma das finalidades seja a possibilidade de extração de corantes. Claro que sempre pensando em coletas não predatórias, tá? Cultivos, né? Ou quando a gente fala de extrativismo na natureza, que essa extração não seja predatória para plantas nativas. E a segunda maneira, então, a gente tem aumentar a quantidade de proteína ou a gente tem potencializar a proteína que tem na fibra. E como que a gente faz isso? Impregnando tanino na fibra. Então, a gente tem técnicas que a gente chama de pré-mordente dos tecidos de origem vegetal, que é impregnar essa fibra de tanino. E aí a gente pode usar desde plantas ou partes de plantas que não tem só a finalidade de corante, mas tem a finalidade de impregnar de tanino. E aí eu vou citar algumas: o chá preto, a folha de goiabeira, casca de goiabeira, folha e casca de pata de vaca. São alguns exemplos de plantas que você faz um chá bem concentrado dessas folhas e cascas para fazer essa pré-mordentagem, para impregnar de tanino na fibra, ok? Ou também pensando em procedimentos mais industriais, existem produtos mais refinados que têm o tanino puro. Por exemplo, tem o tanino extraído dos resíduos da cássia negra, que ela é muito usada como finalidade madeireira, como lenha, enfim. Mas os resíduos dela se prestam muito para a extração de tanino e aí você tem a substância tanino praticamente pura para fazer essa pré-mordentagem, tá? Então, com a fibra preparada, ela está apta a receber a cor e permanecer.